Olá, gente, bem-vindo mais uma vez à Ashley Aesthetics Talk Show. Hoje estamos aqui com a Aline Chibal, aqui da região de Boston. A gente se conheceu num curso de Harvard, aqui em Boston, e hoje estou tendo o prazer de estar falando aqui com ela sobre nutrição, que ela tem uma especialidade nessa área e é um assunto muito interessante e ela tem muito conhecimento para poder estar compartilhando com a gente. E, Aline, obrigada por ter vindo. E me fala um pouquinho, conta pra gente como que você chegou nessa área, qual que foi a sua introdução, né, na área da estética, mas também da nutrição, como que você se encontrou? Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, assim, me sinto muito honrada, porque gosto muito do seu trabalho, conheço, né, você há algum tempo e acho que a gente tem algo para mostrar muito para a nossa comunidade, né? Nós que estamos na estética já há algum tempo, imigrando, eu falo que hoje eu vejo que todo mundo que um dia esteve na estética se preocupa muito mais com a saúde, o que não era visto no passado, né? Sim. Eu falo que eu cheguei aqui muito nova e, como todo imigrante, nós fazíamos de tudo nesse lugar, né? E eu tive muita sorte, eu fui estudar e um trabalho que eu tive aqui eu trabalhei em banco por muito tempo, né? Eu gostava, mas eu sempre sentia que faltava algo na minha vida. Desde muito nova, eu queria ser médica. Na verdade, eu gostava da área da saúde, eu gostava de trabalhar com pessoas, né? Eu tinha facilidade. E aí, eu lembro que um dia eu fui de férias para o Brasil e eu voltei decidida que eu ia mudar minha vida, porque eu sempre pensei que nós somos protagonistas da nossa história. A gente não é espectador, porque a gente tem essa sensação, né? Que a gente tá sendo espectador e que algo vai acontecer. Mas se a gente não muda, não protagoniza, as coisas não acontecem. E eu me lembro que eu voltei determinada e naquela época não tínhamos, né? Não se falava tanto da estética aqui nos Estados Unidos, não tinham tantas esteticistas e pessoas da área da beleza como nós temos hoje, principalmente na nossa comunidade. E eu fui estudar numa escola, fui estudar na Catherine Hines, que era uma escola americana. E fui estudar, e eu falo que desde do começo ali, eu já me encantei tanto pela estética, mas eu me encantava pela área da saúde. E ali eu já tinha um foco. Eu vou terminar isso aqui e eu vou fazer o nursing, eu vou começar a trabalhar para, né, pagar os meus estudos e eu vou focar no nursing porque eu quero algo a mais. Eu quero, além de entregar estética para os meus pacientes, né, para os meus clientes, eu quero entregar saúde. E aí eu falo que a vida vai nos levando, né? E eu comecei a trabalhar com médicos, trabalhei com médicos dermatologistas em Boston. Foi ali um dos meus primeiros trabalhos e eu me encantei porque era a área que eu queria. Eu sempre quis trabalhar como médica dermatologista, eu sempre quis fazer isso. Mas infelizmente, eu falo que o mundo vai, né? A vida vai levando a gente para outros caminhos e eu acabei não conseguindo por ter vindo para cá muito nova e nós sabemos que a vida aqui não é fácil, principalmente na área acadêmica, né? Ali eu comecei a trabalhar com médicos dermatologistas, fui trabalhar com a parte de cirurgia plástica e acabei me encantando e aquilo foi me levando para a área da estética e eu me firmei ali, né, na área da estética. Quando meu filho nasceu com uma doença congênita nos 2 rins. E ele foi uma gravidez que eu não estava esperando, né? Apesar de estar casada já há algum tempo, mas eu não estava planejando ter filho naquele momento, porque minha vida estava super corrida. Eu trabalhava em 3 lugares. Uau. Eu trabalhava com esses médicos dermatologistas em Boston, eu trabalhava no European Wax Center e trabalhava num outro spa em Medford naquela época. Então, assim, eu trabalhava praticamente 7 dias na semana, porque eu sempre tive um foco. Eu quero crescer, eu quero ter a minha clínica, mas para isso eu preciso ter experiência. E quando eu me formei, era bem diferente. Não era desse jeito. A gente tinha que se formar e trabalhar under a license de uma pessoa que já tinha, se eu não me engano, um Type 6 license. Sim. Né? Yeah. Não sei se é essa dessa época. Mas a gente tinha que trabalhar. Então, eu fiquei ali trabalhando por algum tempo para outras pessoas. E eu falo assim que foi a melhor coisa. Porque uma coisa é você ter a sua licença e uma coisa é você ter experiência. A experiência, a prática clínica não tira nada, né? Por exemplo, quando a gente tem uma prática clínica, você pode ter a sua licença, mas aquela prática que você tem todos os dias vendo pessoas e trabalhando, como fala, a gente não consegue isso com só indo pra escola. Exato. Né? Então, ali eu fui crescendo e aí quando eu tive o Noah, ele veio com esse problema, né, de saúde
e a gente passou uma longa jornada com ele. Então foram 4 meses de UTI neonatal e quase 1 ano de hospital. Na verdade, nós ficamos 2 anos na luta ali com a saúde dele, né? E os médicos nos falaram que provavelmente ele não sobreviveria até o 1º ano de vida dele. Meu Deus. Porque ele tinha uma doença congênita nos 2 rins e uma falência múltipla de órgãos do sistema urinário. Então, ele passou por 4 cirurgias e foi o pior momento da minha vida, né? E eu já estava na área da estética, né? Já estava na área da saúde, porque eu falo que a estética, ela é saúde, a gente trabalha tanto corpo, alma e mente, porque as pessoas que chegam pra gente, às vezes elas estão procurando algo na estética e elas saem com algo muito mais, né? Algo muito além. Exato, sim. E isso me emociona bastante, porque quando ele nasceu, eu tinha uma palavra dos médicos, que ele não conseguiria passar por aquelas fases sozinhos. E aí foi uma jornada, ele entrou em fila de transplante, mas Deus colocou uma palavra sobre a vida do meu filho, que ele viveria, que ele, né, prosperaria. E nós nos apegamos naquela palavra. Mas naquele momento eu sabia que eu tinha que fazer algo. E algo estava em trabalhar naquela parte nutricional dele. Porque assim, ele tinha nascido com alguns problemas e eu não sabia de onde era. Então eu fui fazer alguns testes genéticos, eu vi que eu tinha alguns problemas genéticos, então provavelmente o problema genético dele tinha vindo. Mas eu comecei a procurar alternativas na naturopatia, na homeopatia. E aí, conhecendo alguns médicos homeopatas, eles me falaram: seu filho tem intoxicação por cloro e arsênico, tá? Ele tem essas intoxicações e nós vamos começar a trabalhar com isso, né? E aí, eles também começaram a falar sobre a parte de traumas, medos e tudo mais. E tudo começou a fazer sentido pra mim. E foi ali que eu falei pra mim mesmo: aqui tá o caminho que eu tenho que seguir. Então, no começo da parte, né, da onde eu comecei a trabalhar com a parte nutricional, eu comecei a trabalhar realmente para curar meu filho. Uau. Para tratar ele. Porque aonde eu ia, eu via portas fechadas. Todo mundo falava a mesma coisa. E a gente procurou vários hospitais. Eu fui no Boston Children's Hospital, que é referência. Ele nasceu no Mount Auburn. A gente foi pro Mass General. Ele foi tratado no Mass General por anos. E eram as mesmas respostas. Não tem como essa criança ter uma vida normal, né? E ali, com a nutrição, com a parte de suplementação, desintoxicação, retirada de metais, parasitas, eu vi o meu filho modificar totalmente a saúde dele. Uau, que forte. Então, eu falo que a virada de chave na minha vida, dessa transição da estética para a saúde, foi o meu filho. E eu falo muito isso, e o meu filho veio para salvar a minha vida, né? Que lindo. Porque ali ele mudou várias coisas para mim. Várias coisas que talvez eu não focava, não via um significado. Veio uma força tão grande que eu pude ver que, assim, qualquer coisa que eu me colocar para fazer, eu vou conseguir. Porque, às vezes, a gente vem de histórias de superação, mas a gente não consegue entender a força que a gente tem dentro da gente. É verdade. E o meu filho, ele veio para trazer essa força. E foi ali que eu descobri que a nutrição, ela não pode curar tudo. Mas sem a nutrição, você não cura nada. É verdade. Tudo começa pela alimentação, né? Tudo começa pela alimentação. E não só alimentação. E aí a gente começou a nutrir ele, uma criança que já estava há 1 ano e meio só à base de antibióticos, né? Fazíamos vários exames, voltavam para o hospital de 2 a 3 vezes por semana, porque ele tinha que checar o rim, fazer ultrassom. Eram exames que ele fazia chorando e eu fazia chorando. Porque muitos exames, principalmente ele usou catéter por muito tempo, né? Porque ele não conseguia fazer xixi sozinho, doía no meu coração, né? E aí, começando a tratar ele, a gente começou a ver a evolução. Sim. Retirando metal, parasita, começamos a mudar tudo na nossa casa, produtos de limpeza, alimentos, a intoxicação por água. Nossa água é muito intoxicada, aqui tem muito cloro. Pasta de dente, a gente começou a tirar flúor, todos os intoxicantes químicos. E a gente começou a ver a melhora dele. Assim, foi gigante. E ali eu comecei a estudar. Medicina, peguei a certificação em medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, fiz a certificação para saúde integrativa aqui nos Estados Unidos para trabalhar com a nutrição funcional. E primeiramente eu foquei nele e depois
Deus falava muito no meu coração, eu vou te usar para ajudar pessoas. E é isso que eu quero de você. Então, foi essa parte toda de transicional, né? Da estética, que eu sempre vi a estética como saúde, sempre tratei ela de uma forma individualizada. Então, qualquer pessoa que chegava na clínica, o que eu falava para ela? Cara, eu preciso analisar você, eu preciso fazer uma consulta. Naquela época não se falava em consulta, então minhas primeiras consultas lá eram de graça, eram gratuitas. Sim. Né? A gente falava que a pessoa vinha fazer uma avaliação gratuita, né? Mas eu sentava e eu colocava um papel na frente daquela pessoa e a minha avaliação gratuita era 1 hora do meu tempo, porque eu avaliava tudo. Porque eu não poderia simplesmente colocar um equipamento naquela pessoa. E eu sempre tratei muito mais corpo, né? Eu sempre foquei muito mais em corpo, emagrecimento, celulite, flacidez. Então, eu fazia toda uma avaliação com aquela pessoa e aí aquela pessoa me contava. Ah, eu tô passando por uma dificuldade, isso e aquilo. E aí eu comecei a ver os fatos, né? A mesma pessoa que eu fazia um equipamento, usava uma enzima, fazia um programa, ela dava um resultado fantástico e a outra não. E eu comecei a me perguntar por quê? Quais as diferenças? Por que essa pessoa com um equipamento, e assim, eu sempre trabalhei com qualidade de equipamento, qualidade de produtos. Eu falava, por que essa pessoa, com essa qualidade de protocolo que eu tô entregando para ela, a mesma coisa eu fazia para outra e não dava resultado, né? E aí eu comecei a individualizar. Então, assim, a pessoa vinha e eu tratava todas as áreas. Eu perguntava às vezes para ela, você tá passando por algum problema de saúde? Você tá passando por algum problema na sua casa, emocional? E às vezes, né? E assim, a nossa maior parte de pessoas tratando são mulheres, né? Fato, né? E aí elas vinham, eu tô passando por uma dificuldade com meu filho, perdi alguma pessoa da minha família, estou divorciando. E aí eu entendia que ali eu precisava tratar muito mais além do que uma celulite. Exatamente. Eu falo muito sobre isso, que a gente se torna terapeuta, né, das nossas clientes, das nossas pacientes. Porque, igual você falou, às vezes chega querendo fazer um procedimento estético, mas às vezes nem aquilo dali, algo muito além por trás que está causando aquela vontade da pessoa fazer uma mudança. Com certeza. É fato isso. E aí eu comecei a individualizar e eu falo que tem uma frase que eu sempre levei comigo desde o primeiro cliente que eu atendi e eu trago até hoje, e eu falo que ela vai ser a frase que eu vou levar até o dia da minha morte, que é: domine todas as técnicas, aprenda todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja somente uma alma humana. Uau, amei. Cada pessoa é individual. Amei, é verdade. E eu falo muito sobre isso na clínica. Cada pessoa é única. É única. E a gente tem que... Ela tem uma história, né? Carrega uma história, uma bagagem de vida. E a gente realmente... Eu acho fantástico que você tenha essa visão também, que ensinar as pessoas a se amarem. E saberem que elas são únicas. Deus criou só uma. Exatamente. De cada um de nós. Coisas. Exato. E assim, as pessoas, elas têm às vezes... E a gente pega muito isso, por isso que, né, o que você falou é muito verdade. A gente torna terapeuta, né? A gente não torna terapeuta daqueles pacientes que estão vindo pra gente. Porque elas vêm com uma história, ela vem com uma dor. E a mesma coisa que talvez aconteceu com você, se acontecer comigo, eu vou ver de uma outra forma. Exato. E eu vou aceitar a dor de um jeito e você de outro. Então, por isso que às vezes a gente tem muito aquelas coisas, não de julgar, mas de ver, mas isso não é nada, mas talvez não é nada pra você. Mas pra aquela pessoa foi. Ela sentiu de uma outra forma. E aí, foi ali que eu coloquei o nome da minha clínica, né? Beauty, Body and Soul. A gente trabalha com o corpo, com a beleza, mas com a alma, com o espírito das pessoas. Elas são únicas. Eu não posso dar um protocolo engessado, um protocolo pronto. Eu preciso entender quem você é, sua genética, seus traumas, seu tipo sanguíneo, o que você está passando. Porque senão, hoje a gente vê, né, e eu tenho certeza que você é uma expert também nesse assunto, porque você trabalha com emagrecimento, um tanto de dietas, né? Várias dietas, dieta disso, low carb, paleolítica, dieta vegetariana, vegana, e aí cada um vai pregar, não, essa é a certa, essa é a correta, essa aqui não é, essa é. E aí a gente vai pensar assim, qual é a certa pra você? Porque você é individual. E aí também temos as abordagens. Talvez seja a certa para você, neste momento, a gente fazer uma dieta com restrição calórica, com uma base low carb, com uma base de suplementação mais agressiva na parte de um detox. Mas aí a gente vai ter, vamos fazer isso por um tempo, uma abordagem, provavelmente você vai entrar em platô e a gente vai ter que mudar
Esse é o profissional que ele está especializado em trabalhar individualização de tratamento. Verdade. E para você, igual que já estudou tanto sobre isso, sobre dieta, nutrição, que é essas dieta modinha, né? Que mais ainda agora com rede social ficou pior ainda. Essa questão. Eu brinco que as blogueiras estão mais nutricionistas do que nutricionistas. Nutricionistas, médicas, esteticistas, dando conselho para tudo e as pessoas só indo lá fazendo, né? Muita. Mas eu acho que não seria. Qual seria a mais correta, mas tipo, o que você acha dessas modinhas? Então, estudando, tanto que eu, né, tenho estudado nesses últimos tempos e trabalhando, né, porque eu falo assim, a prática sem o estudo sem a prática, ele é nulo. Porque assim, você pode sentar, você pode ser um acadêmico, você pode estudar todos os dias, fazer vários cursos, várias pós-graduações, mestrado, doutorado, mas se você não tem prática clínica de olhar para aquela pessoa todos os dias e entender que cada pessoa que vai sentar ali é individual, elas vão trazer as histórias dela, né? Sim. Então, se você não tem essa prática, você não consegue sentir que não adianta, às vezes, a gente dar uma dieta para uma pessoa, muitas das vezes elas não vão conseguir seguir, muitas das vezes não está compatível com a rotina ou com a genética delas. E foi ali que eu comecei a trabalhar com biorressonância. A biorressonância quântica, o que ela vai fazer? A gente vai testar a sua força. Então, aqui no Timo, né, a gente tem uma força que ela é nossa, que ela é só nossa. Então, o que ressona com você, e aí a gente fala muito de energia, né? Então, o que ressona com você é bom para você. O que dissona com você, o que vai para fora, né, quando a gente testa no Aurameter, por exemplo, não é bom para você. E aí eu vou testar tudo, eu vou testar alimentos, eu vou testar suplementos, vou testar níveis de intoxicação, qual seria o metal que você tem, qual seria a forma de desparasitar. E aí, vendo isso, eu vejo que isso não é a única forma. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma consulta com uma pessoa, nós temos estágios. Então, eu faço biorressonância, eu faço bioimpedância, medir massa magra, massa gorda, idade celular, faço análise de sangue vivo, analiso toda a análise de sangue laboratorial daquela pessoa e, por último, sintomatologia. Então, ela vai sentar na minha frente, eu vou conversar com ela, eu preciso entender. Eu sempre pergunto como você chegou até mim e o porquê você chegou até mim. E se nos próximos 30 dias, se eu tivesse que fazer algo para mudar a sua vida, qual seria a primeira coisa que eu preciso mudar? Porque eu preciso entender. Então, ali, baseado nisso, eu vou entender que tipo de dieta dá para ela. É uma dieta de perca de peso? Porque, assim, as dietas hoje, elas vêm, igual você falou, as dietas de moda, a dieta pronta. Mas será que aquela pessoa realmente precisa fazer uma dieta low carb? Será que realmente aquela pessoa está, por exemplo, como eu havia conversado com você, as dietas de tipo sanguíneo? Eu não acredito que hoje elas sejam... E, na verdade, hoje eu não acredito que nenhuma dieta é a dieta. Nós precisamos só seguir esse padrão de divisão. Eu acredito que nós precisamos entender em que momento está aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa de tipo sangue A, ela tem muita dificuldade de quebrar proteínas. Então, ela não tem esse ácido clorídrico de estômago em grande quantidade. Então, para ela fazer isso, o que a gente tem que fazer? Suplementar com enzimas digestivas, tá? Agora, você imagina só, eu pego essa pessoa que tem dificuldade de quebra de proteína, tá? Eu dou uma dieta à base de proteína para ela. O que vai acontecer? Ela vai ter problema, né? Talvez no começo, realmente, pelo déficit calórico e pela proteína não dar um pico de índice glicêmico como uma dieta à base de carboidrato daria, ela vai ter resultado. Mas ao longo do tempo, ela vai começar a ter problemas, tá? Então, eu acredito numa diversidade da comida. Porque a comida, ela não é teu inimigo, ela é teu amigo. Só que, na verdade, hoje a gente não fala de comida. Nós falamos de produtos industrializados, produtos alimentícios. Porque tudo que veio num saquinho, ele é um produto alimentício. Porque comida de verdade é uma fruta, é um legume, é uma carne, arroz e feijão. Isso é comida. Então, a comida nunca fez mal para ninguém, né? É verdade. Se a gente for pensar na evolução. A questão é que hoje em dia está todo mundo tão na correria e a vida aqui na América, principalmente, também é muito corrida. Então, tá todo mundo... É o fast food, né, a vida americana é muito comum essa questão de comer
produtos industrializados. E aqui nós temos realmente a facilidade, né? E no Brasil tá ficando assim também. Mas aqui a gente tem muita facilidade e, como você falou, né? É muito fácil você passar, pegar alguma coisa e ir comendo. E eu me lembro muito quando eu cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui naquela transição de adolescente para adulto e eu fui pra escola e aqui é só junk, né? Só junk food. Pizza, hambúrguer, mac and cheese. E eu lembro no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu engordei tipo 10 quilos. De uma noite pro dia, porque eu era muito magrinha mesmo. Eu lembro que eu cheguei aqui pesando tipo 47 quilos, 48 quilos. Eu era super magrinha, né? E eu engordei assim da noite pro dia. Porque eu tinha uma facilidade de passar todo dia num Dunkin' Donuts e comprar um café e comprar um cookie. E tudo era novo, né? E principalmente adolescente ali naquela transição. O que você quer fazer? Você quer comer, você não tá preocupado com peso. Não tava preocupada com saúde. E eu lembro que naquela primeira transição de pro segundo ano, eu tomava muito Red Bull. Porque assim, eu tava estudando, eu ia pra escola, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que aprender o inglês. E eu tomava muito Red Bull. E um dia eu acordei com muita dor mesmo. E eu tive uma cólica renal. Tive pedra nos rins. Uau. E aí eu cheguei, assim, no hospital, eu estava urinando sangue, pra você ter noção. Com muita dor. E o médico falou assim, cara, seu rim tá seco, você não toma água, o que você tem feito? E aí eu me lembrei que eu tomava 2 Red Bull por dia. Uau. E assim, comendo muito junk, tomava café, comia cookie, porque assim, eu não cozinhava, não tinha tempo de cozinhar. Então comia só comida da rua, comida da escola, enfim. E aí dali eu falei, cara, eu tenho que mudar. Então eu venho com esse pensamento, na verdade eu cresci numa família uma família italiana, né? Minha família é de origem italiana, que a gente come muita massa, mas minha mãe sempre teve aquela preocupação de frutas, vegetais. Minha mãe fala que desde pequena eu sempre gostei de me alimentar bem, e isso é verdade. Mas aí, como você falou, a gente chega aqui, a gente vê as facilidades e também o tempo da gente é muito escasso, né? Sim. E isso também foi um obstáculo na minha vida. Sim. Você falou do café aí. Você não toma mais café? Tomo café. Toma. Foi uma das coisas que eu nunca consegui tirar. E aí eu até brinco, né? Muita gente fala assim, café é bom, café é ruim, café é bom, café é ruim. E aí a gente entende que o café, ele vai acidificar o corpo, obviamente, por causa do pH dele, né? Mas muitas pessoas tomam chá verde e tem a mesma quantidade de cafeína. Muitas pessoas vão tomar refrigerante, que tem a mesma, né? Alguns refrigerantes, a mesma quantidade de cafeína. Muitas pessoas vão tomar água que não está num pH correto para ela tomar e vai acidificar do mesmo jeito. Então, você tem que entender. Eu fiz um teste genético e a gente tem alguns pontos ali. Então, o meu metabolismo, ele quebra a cafeína. Ele tem muita facilidade. Então, o meu marido até brinca às vezes comigo, fala assim, você toma café 11 horas da noite e você dorme. Porque eu tenho uma facilidade... Eu sou assim. Pois é, então 3 horas da manhã eu posso tomar, eu posso deitar e dormir. Então, você tem um metabolismo, né? Que tem uma facilidade de quebrar essa cafeína, assim como o meu. Então, é um metabolismo acelerado, né? Que tem essa facilidade. Tem pessoas que têm outro tipo de metabolismo, né? Eu não me engano se é o A2, por exemplo. Mas elas não conseguem metabolizar essa cafeína. Então, elas tomam café, às vezes, 1h da tarde, elas já não conseguem dormir. E, realmente, elas têm um metabolismo mais desacelerado. Por isso que eu falo que cada pessoa é individual, né? Então, assim... Para essa pessoa, eu poderia passar uma dieta à base de produtos que vão, talvez, aumentar o metabolismo dela. Ou, por exemplo, café, produtos estimulantes? Não. Né? Porque aí a gente também pensa muito nisso. Quando a pessoa vem e ela fala assim, quero uma dieta para malhação. Eu vou estimular esse metabolismo. Eu vou dar carnitina, eu vou dar cafeína, vou dar óxido nítrico. Mas será que ela metaboliza isso? Entendeu? Então, é muito... Por isso que eu falo, é muito além do que a gente pensava antes. E assim, eu falo que eu também, às vezes, pensando no passado, estive enquadrada nisso. O que a nutricionista vai fazer? O que uma pessoa que mexe com nutrição vai fazer? Ela vai me dar uma dieta. Mas não é sobre isso. Não é sobre dieta, é sobre entender o individual. Então, às vezes a gente vai olhar aquele exame de sangue daquela pessoa, a gente já vai ver inflamações que talvez o médico não veria, não porque ele não quer, porque ele está focado em lidar com a doença. Exato. Então, ele vai focar em lidar com a doença ali de uma forma que eu só vou diagnosticar você quando a doença chegar. E aí um nutricionista, um naturopata, uma pessoa que trabalha com saúde integrativa, ele vai falar, não, eu vou prevenir da doença chegar.
Então, essa é a diferença, né? Porque eu falo que hoje a gente tem muita das brigas de ego. Então, o médico falando do enfermeiro, o enfermeiro falando do nutricionista. Uma briga sem fim. Então, eu falo, gente, nós somos um grupo que temos que nos aliar. Nós somos profissionais da área da saúde, cada um tem o seu papel, né? E com esse papel, nós vamos criar uma equipe multidisciplinar. Exato. Então, você faz a sua parte, eu faço a minha parte, a outra pessoa vai fazer a parte dela. E ali, a gente tratando do paciente como um todo, ele vai sair feliz. Porque o nosso foco está no paciente. Eu principalmente penso isso. Eu também. Concordo plenamente. Tanto que a gente começou a implementar isso na minha clínica e tá funcionando super bem. Porque não adianta, tudo anda junto. Sim. E eu vejo muito isso hoje. Antigamente, os pacientes vinham, eles já chegavam já com, eu quero uma drenagem para emagrecer, né? Sim. E eu sou dessa época, gente. Elas chegavam, eu lembro até hoje, assim, no meu Instagram, elas mandavam uma mensagem assim, você faz drenagem para emagrecer? E eu ficava assim pensando, gente, mas onde será que tem isso que eu quero? Que a drenagem para emagrecer... Quem criou? É porque eles pregavam aquilo, massagem modeladora para emagrecimento. Eu não tô falando que isso é errado. Obviamente, eu sou formado com Leduc. Eu fui para a Bélgica me formar com o próprio Leduc na técnica dele, porque eu acredito muito na parte de sistema linfático, Sim, né? Com certeza. Então, a gente sabe que o sistema linfático ali é algo que vai trabalhar para excretar aquelas toxinas, né? Então, obviamente, a gente vai fazer uma drenagem, aquela pessoa vai se sentir muito melhor. Muitas das vezes ela desincha realmente, né? Sim. Mas não que aquilo era algo que iria emagrecer, mas se pregava isso no passado, Sim. né? E aí, eu lembro que essas pessoas, elas estavam focadas em preço, né? E tipo, marketing. O que você vai me oferecer? Qual que é o emagrecimento? Qual que é a dieta da vez? Hoje, não. Hoje os pacientes estão educados. Eles estão cada vez mais educados, né? Sim. Sendo educados na área da saúde. Eles já chegam falando, olha, eu escutei sobre esse suplemento, eu escutei sobre essa dieta. É verdade? O que você tem para falar para mim? Então, eles estão vindo já modificados. Tipo, eu não estou procurando preço, eu estou procurando qualidade. Exato. Como que você vai deixar meu rosto? O que você vai estar injetando ali? Como que você vai deixar meu corpo? O que você vai estar me dando? Sim. Então, eles estão modificando muito isso. E isso tem eu acho, graças aos nossos telefones, as Sim. pessoas estão tendo mais acesso à informação. E eu acho isso super importante. Cada vez mais a gente está conscientizando mais os clientes, pacientes, sobre a área da saúde, sobre os tratamentos. E é muito importante, como paciente, eles também pesquisarem. Eu acho sensacional quando eu tenho alguém que chega e fala assim, eu pesquisei sobre, sei lá, um exemplo, Ultraformer. Ele funciona assim, sim. Vai me falando. Aí eu fico assim, que legal, fez o homework. Exactly. E é muito bom isso. Porque antigamente, realmente, igual você falou, ninguém sabia de nada. Porque eu falo que, assim, a internet, ela tem muita má informação, né? Informação mal dada, vamos dizer assim, mas ela tem muita coisa boa. Né? Mas o que eu mais vejo hoje, e trabalhando nessa área da nutrição, é ver pessoas se importando mais com a área da saúde, mas também pregando má informação na internet, né? Então, a gente vê, às vezes, pessoas que não têm, talvez, um estudo, uma certificação. E eu sempre falo, gente, tá tudo bem. Eu também tive que começar um dia, mas vai estudar. Sim. Pregando sobre suplementação, né? E outro dia eu vi na internet uma pessoa falando sobre probióticos e elas falando assim, todo mundo tem que usar probiótico. Isso é uma mentira. Não é todo mundo. Ponto, vírgula. Todo mundo poderá usar o probiótico a partir do momento que nós limparmos as bactérias gram-negativas. Porque se eu jogo um probiótico num organismo que está infectado, é a mesma coisa que eu subir com armamento de arma e entregar para o bandido. Uau. Então, você tem que entender quando dá, o que dar, que horas dá, que momento, que tipo de probiótico. Por exemplo, entendeu? Então, não é assim, a torta e direito, vou dar probióticos para todo mundo. Cara, a pessoa tá intoxicada, ela tem parasitoses, ela tá cheia de fungo. Você vai proliferar aquelas bactérias que não estão sendo boas para ela? Não tem como. E eu falo que um livro que mudou muito a minha visão, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei para Integrativa, que foi o 10% Humano.
A gente só é 10% humano, 90% é bicho. Porque se você morre hoje, os bichinhos que vão te comer já estão dentro do teu corpo. Eles não estão fora. Uau. Meu Deus. Concorda comigo? Porque, pensa comigo, senão você passaria num cemitério e estaria cheio de bicho por fora da terra tentando se infiltrar. Verdade. Eles estão dentro das pessoas. E nós somos formados por esses micro-organismos. Por isso que hoje nós falamos muito de microbiota. Microbiota intestinal, microbiota da pele. E hoje, com todos os estudos que nós temos, nós estamos entendendo que o intestino é o segundo cérebro, né? E todas as doenças, segundo a medicina tradicional chinesa, começam no intestino. Então, elas vão começar. Elas vão começar. E se você não tratar esse intestino, e não é só com probióticos, nós vamos ter problemas. Então, hoje nós estamos vendo muito leak guts, principalmente por causa do glúten. E aí as pessoas dizem, Aline, realmente o glúten faz mal? Eu falo assim, não é que o glúten faz mal. A nossa dieta baseada na história, ela veio de uma dieta baseada em carboidrato, grãos e tudo mais. Só que o grão foi modificado. E entendendo essa modificação por algumas indústrias, né? Eu não vou falar nome porque a gente não pode, mas tem até filmes no Netflix falando sobre isso, sobre a modificação dos grãos, né? E como foi implementada esses produtos alimentícios. Então, sabendo disso, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia trabalham junto. Uma adoece e a outra permanece a pessoa doente, falando que ela vai te dar um aliado, um medicamento para te deixar ali na cura. Mas não existe uma cura, porque se remédio curasse, chamava curédio, não chamava remédio. Verdade. Ele remedia. Remediar. Ele não vai na causa do problema, né? Isso é fato. E eu acho, sou a favor aos remédios, a gente precisa, certeza. A gente, sou muito a favor. Quando tem alguma coisa, é necessário. Sim. Mas que às vezes eu acho que é uma máfia, essa indústria. Porque assim, como eu falei, é multidisciplinar. Chega uma pessoa com uma crise de ansiedade, com um problema com depressão, obviamente ela precisa ir para um médico, ela precisa tomar um medicamento. Com toda certeza. Ela precisa fazer uma cirurgia, ela tem um problema, né? Ela é diabética. Obviamente, aquela pessoa ela precisa tomar o medicamento. Eu nunca fui contra, e não sou. Na verdade, não está nem no meu scope ser contra ou a favor de remédio, até porque eu não receito medicamentos, né? Só que a gente tem essa visão hoje ainda, né, das pessoas chegando pra gente e falar assim, mas por que o médico nunca me falou sobre isso? Sim, exato. Igual eu falei, eu sou super a favor quando a gente precisa e tudo mais, só que eu amo essa ideia, igual você falou, da gente realmente prevenir e também achar a raiz do problema, tratar ela e sarar ela. Para que a gente não precise ficar... Porque, igual, pelo menos aqui nos Estados Unidos, tem muita esse negócio de eles enfiar um monte de remédio nas pessoas, não procuram a causa do problema. Aqui é mais difícil de fazer exames. Muito mais. Comparado ao Brasil. Sim. Eu acho o Brasil, assim, nesse ponto, sensacional. Fantástico. Você vai no laboratório ali, pede o exame e faz. E os médicos lá, eles pedem qualquer coisa que você for fazer no Brasil. Até igual, eu já fiz uma consulta com... médica do Brasil e ela, não, eu quero, para poder pegar um anticoncepcional, não, eu quero exames tal, para checar isso, todos os hormônios. Eu falei assim, gente, nunca ninguém fez isso comigo nos Estados Unidos. Eles simplesmente te entregam. Sim, e a gente tem essa dificuldade aqui mesmo. Então, eu acho muito legal essa visão e eu queria muito que aqui eles começassem a ter. Eu acho que agora está começando um pouco, as pessoas estão se conscientizando mais. Porque elas viram que não tem como cuidar da saúde sem entender o que realmente está acontecendo e por que elas chegaram naquele ponto. Porque assim, eu sempre brinco com isso. Você nasceu com hipotireoidismo? Não nasceu. Então por que você está com hipotireoidismo? Sim. Talvez realmente você precise tomar medicamento, eu não estou falando que você não precise, mas o que te levou a isso? Foi falta de nutriente? Foi algum problema no seu corpo, algum desbalanço? Problemas com lectinas, por exemplo, eu vejo muitas pessoas com Hashimoto, né, que é a autoimune agora da tireoide, e está tendo muito autoimune, que tem problemas com alguns vegetais, problemas com lectinas, cascas, bagaços. Então, esse é o papel do nutricionista, esse é o papel de uma pessoa que vai trabalhar com essa saúde integrativa, né? Por isso que a gente fala saúde integrativa, uma saúde funcional. Exato. Nós precisamos de todos os profissionais, multidisciplinar.
Por quê? Eu preciso do médico, se a gente for entrar com algum medicamento alopático, eu preciso do nutricionista que vai trabalhar ali numa dieta, vai trabalhar numa suplementação, numa detoxificação. Eu preciso de um enfermeiro, eu preciso de um profissional da beleza, porque aquela pessoa, passando por esse processo, ela precisa se sentir bonita. Sim. E aí eu preciso de um terapeuta também, de uma pessoa que vai trabalhar na parte mental daquela pessoa, porque ela está fazendo uma transição. A gente pega muitas pessoas lá na clínica que fizeram bariátrica e voltaram a ganhar o peso todinho delas. Porque o problema delas não estavam no peso, estavam na cabeça. Exato. Tá na cabeça. É muito importante essa questão mental. Até igual a gente começou agora com o programa emagrecimento, e é uma coisa que a gente visa muito, porque você precisa criar novos hábitos. Senão você vai ganhar tudo de novo. É um dinheiro jogado fora. E a gente fala muito disso, né? Yeah. Porque hoje está muito emagrecimento, igual a gente estava falando, né? Sobre a parte de Ozempic, Mounjaro, canetas emagrecedoras. E muita gente chega para mim, Aline, você é contra? Não, eu não sou contra. Eu não sou nada contra. Eu acho que tudo tem um momento e o porquê. Né? Então essa pessoa realmente ela tem uma resistência insulínica, ela tem uma dificuldade muito grande de emagrecimento, ela já está pré-diabética, ela precisa fazer uma bariátrica, por exemplo, cara, é uma alternativa excelente, né? Mas com o apoio, né, do profissional. De profissionais sérios. Exatamente. Sim, e aí, por exemplo, vamos criar um cardápio, porque o que acontece muito quando as pessoas estão usando as canetas, né, emagrecedoras, elas não têm fome, porque ele aumenta mesmo o nível de leptina, né? Ele é um análogo da GLP-1, ele vai aumentar esse nível. Mas você precisa comer, porque senão você vai estar perdendo somente a sua massa magra, né? Sim. Então, a gente precisa entender e suplementar. Suplementar é essencial para essa pessoa. Quais são alguns suplementos que você indica, assim, quando a pessoa está fazendo algum tipo de programa, assim? Tá, então os suplementos que eu falo que nunca podem sair do dia a dia de uma pessoa são vitamina D3, principalmente nós que moramos no inverno, né? Nós temos luz solar praticamente 12 semanas do ano. O resto a gente não tem sol porque é inverno, né? São quase 8 meses de inverno. Então, a vitamina D3. Aqui na região de Boston, tá, gente? Ai, bateu até uma inveja agora. Me leva pra Flórida. Me leva pra Flórida. Eu levo. Vamos fazer uma parceria para vir trabalhar lá na Flórida. Vamos, vai ser um prazer. Então, a vitamina D3, ela é importante, que na verdade ela é mal entendida, né? Porque se fala vitamina D3, mas ela é um hormônio. Então, é o hormônio D3, porque assim, o nosso próprio corpo, ele produz a D3, mas a gente precisa de vários fatores para estar produzindo. E como a gente não tem sol, a gente não fica exposto no sol todos os dias, é muito frio, então eu falo que a vitamina D3, principalmente para quem mora no inverno, é muito importante. A vitamina K2, a K2 eu gosto bastante, hoje tem bastante estudo nela, e assim, eu gosto muito, então eu sempre coloco D3, K2 e magnésio, porque elas são sinérgicas, né? Okay. Então, por exemplo, a gente fala muito de osteoporose em mulher, né? Osteoporose, osteopenia. E muito se falava no passado de dar cálcio. Porque o que se via? Tá perdendo cálcio nos ossos, então a gente precisa dar o cálcio para suplementar aquela pessoa. Hoje, com estudos, a gente sabe que o problema não está no cálcio. Que, na verdade, o cálcio é um mineral muito fácil de ser absorvido. Só que ele para nos tecidos moles. Então, muito se fala de pessoas que vão vir a ter infarto por calcificações coronárias. Então, o que acontece muito com as vitaminas, né, quando eu fui estudar, é entender a parte sinérgica delas. Então, a vitamina D3, a K2, em sinergia com o magnésio, ela pega esse cálcio, que às vezes está parado em tecido mole, e tranca dentro do osso. Então, olha a sinergia que ela faz. Você acha que nós, principalmente como mulheres, podemos parar de tomar esse suplemento? Não. Então, é D3, K2, magnésio, essencial. Sim. Complexo B, todo o complexo B de forma metilada, né, numa forma de metilcobalamina, de uma forma de metilfolato, né, porque a gente tem as outras formas, né, então nós temos a cobalamina, que é a B12, e aí algumas vitaminas, às vezes, quando vão comprar, e muitas das vezes as meninas chegam na clínica, né, olha, comprei suplemento, tô usando, tá? Aí eu vou olhar atrás, cianocobalamina, e aí eu tento explicar pra ela. Se você tem algum polimorfismo genético, você não absorve essa vitamina. E essa vitamina está se tornando um veneno para você. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, eu tô tomando suplemento, mas não tá funcionando para mim. E aí a gente vai mostrar o porquê.
nem todas as vitaminas são criadas iguais. Então, por exemplo, por isso que você precisa de um profissional, né? Sim, mas exato. o complexo B de uma forma metilada, a metilcobalamina, o metilfolato, né? Uma piridoxina, ela num blend, ela também seria essencial, porque ela faz toda essa parte de metilação do fígado, ela é muito importante para isso. E ômegas, né? Eu gosto muito do ômega 3, principalmente ômega 9, porque o ômega 6 a gente já tem bastante no nosso dia a dia e ele, por um lado, ele é um pouco inflamatório, mas o ômega 3 e o ômega 9, ele é muito bom. Então, baseado nisso, são esses suplementos que eu sempre indico e as enzimas digestivas. Até porque essas pessoas, e na verdade todas as pessoas, a partir de 35, 40 anos, elas vão ter uma diminuição desse ácido clorídrico e vão ter mais dificuldades para absorver. Então, eu brinco muito que você não é o que você come, você é o que o seu corpo conseguiu absorver, conseguiu quebrar. Então, às vezes você está comendo, né? Tô indo pra academia, comendo um monte de proteína, você não quebra, você não consegue quebrar aquela proteína, porque a proteína, quando ela entra no corpo da gente, ela parece um colar de pérolas. Isso. O nosso corpo, ele precisa quebrar essa proteína para transformar em aminoácido. Se você não consegue quebrar aquilo em pequenas partículas, em pequenas moléculas, você não consegue absorver. E aí, você não absorvendo, eu brinco que, né, você tá excretando aquilo e tá ficando caro. Porque às vezes você está tomando colágeno, vários suplementos, e o seu estômago não tem esses fatores, né, intrínsecos para absorção. Então, esse ácido clorídrico não tá bom. Então, a enzima digestiva é uma das primeiras coisas que eu coloco para a pessoa tomar. Aí, uma dica valiosa para quem gosta de treinar, gente. Legal. Que você tem que quebrar a proteína. Sim. E o aminoácido numa forma mais pura, né? Hoje a gente fala muito de proteína, né? Muitas pessoas falam do whey protein. E também não sou contra, eu falo que não sou contra nada, você tem que entender, né? Mas a gente fala que uma forma mais pura dessa proteína seria o aminoácido em pó. Então, para quem treina, principalmente, porque esse aminoácido, ele vai entrar no corpo da pessoa com muita facilidade de ser quebrado, porque ele não tem que passar pelo processo da digestão ali, ele já está quebrado, e ele vai ter uma absorção muito maior na parte muscular. Que interessante. Então, o aminoácido em pó é tecnicamente melhor do que o whey protein. Muito mais. Porque o whey protein, ele tem que ser transformado em aminoácido. Porque o que ele é? Proteína. Então, ele é uma proteína. Então, eu até brinco, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o whey protein é caro. Eu falei, come frango. É a mesma coisa. Não tem diferença. Aquilo ali é só uma proteína isolada, né? O whey protein é uma proteína. Ela é a caseína, ela é a proteína do leite, né? Então, e para algumas pessoas aquilo ainda é muito inflamatório. Exato. Não é para todos, mas para a maioria. Então, por exemplo, eu também escuto lá na clínica muito, né? Principalmente a gente que trabalha muito, né, na área da estética. Eu quero tomar colágeno. Aí eu falo assim, tá, colágeno é muito bom, mas você sabe o que o colágeno faz? O colágeno, ele tem que passar por uma transição no nosso corpo, uma absorção para ser quebrado, para ser utilizado. Aí você pensa que você vai tomar colágeno e o quê? O cabelo vai ficar bonito, a pele vai ficar bonita, a unha vai ficar bonita. E não é sobre isso. Eu falo muito isso para as pessoas. O seu corpo te deixa bonita quando ele tá saudável. Então, pele, cabelo e unha é presente. É um gift do corpo. Porque o corpo, ele sempre vai priorizar órgãos essenciais. Coração, fígado, pulmão, baço, pâncreas. Ele vai priorizar aquilo. Então, se o seu cabelo tá bonito, se sua pele tá bonita, e eu não tô nem falando de cicatriz, tô falando, sua pele tá com viço, se sua unha tá bonita, quer dizer que o seu corpo está bem, ele está saudável e ele tá priorizando. E hoje o que a gente tem mais visto, né, pós-Covid, por exemplo, é pessoas com queda de cabelo. Verdade. Muita. E aí eu paro e olho pra ela e falo assim, será que você tá saudável? Não adianta colocar aplique. Não adianta fazer tratamento capilar se você não trata por dentro. Exato. Isso é muito verdade. Eu vi muito isso na clínica também, depois de Covid, as pessoas procurando para fazer tratamento capilar. É tipo... Sim. E eu falo, é excelente. Nós realmente temos. Nós estamos ali para aquilo, né? Mas aí que entra e a gente vai bater nessa tecla. E eu amo o seu jeito de pensar, porque é muito parecido com o meu, que a gente vai trabalhar nessa equipe multidisciplinar. Nós temos que fazer isso. Nós não estamos aqui de brincadeira, porque às vezes as pessoas veem, né? Pessoas da estética, profissionais da nutrição, tipo, tá ali pra trabalhar na área da estética. Não, cara, isso aqui é saúde. A estética é saúde. A nutrição é saúde. Essa parte integrativa que nós estamos fazendo hoje é saúde, né? Que ainda se tem muito mito, só o médico cuida de saúde. Não é.
Pessoal, gente, não é. Igual a gente com o nosso programa de emagrecimento, é uma coisa que a gente leva muito a sério. A gente faz exame de sangue, a gente faz pedido de exame de sangue. Nós você também não fazemos. vai pegar antes de fazer, se a gente não tiver um exame recente em mãos. Com certeza. Pra gente Parte checar hormonal, pra ver se a pessoa tá adequada, se ela pode tomar. Porque não é todo mundo que pode. E só que, né, infelizmente, acabou que se tornou algo no mercado que... vulgarizou, né? Vulgarizou. E todo mundo vendendo, e vendendo de qualquer jeito, pessoas comprando no black market, né? Eu falo uma palavra que ela é forte, né? Até a moça que trabalha lá na clínica comigo, ela fala, Aline, quando a primeira vez que você falou, eu fiquei chocada, assim, uma palavra forte. Mas depois eu comecei a pensar, e você tá com toda a razão. Eu brinco que o mercado está prostituído. Sim. Nós estamos com uma prostituição do mercado da estética. Exato. Porque se vende coisas que não se pode cumprir. É verdade. Não é? E às vezes eu acho, nossa, isso é muito fantástico que você falou isso, porque é até questão de protocolo, que às vezes é a mesma coisa que o outro, só mudaram o nome, colocaram uma fotinha bonita, olha, a gente tem algo novo. E aí as pessoas tudo indo lá pra comprar e não é aquilo dali. Não é. E aí, o que acontece? Quando às vezes a pessoa chega até você, e muitas das vezes isso acontece comigo, tá? Elas chegam pra mim e falam assim, já tentei de tudo. Não sei se vai dar certo. Elas já chegam já sem esperança, porque elas já passaram por tantas coisas, tantas pessoas que prometeram tantas coisas pra elas e não podem cumprir. E eu brinco assim, ó, eu não prometo nada e tento entregar o meu máximo. Sim. Eu até ontem falei isso com uma paciente, falei assim, ó, eu vou fazer a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Exato. Seja protagonista da sua história. Porque eu brinco muito que você pode ir pro melhor médico, melhor nutricionista, melhor enfermeiro, melhor tudo. Ela passa o melhor protocolo. Se você não faz a tua parte, não adianta. É verdade. Porque muitas das vezes, e nós que trabalhamos nessa área, a gente vê, o cliente sempre vai te culpar. Ah, não deu certo porque ela é ruim. Ah, não deu certo porque não usou produto bom. Mas nem sempre é isso. Nem sempre. Pode ser, mas nem sempre. Às vezes... o esteticista tá lá usando produtos maravilhosos, estudando e falando assim, por exemplo, faz um peeling na pessoa, fala assim, não tome sol, no outro dia a pessoa tá na praia no verão. Verdade. Como que faz? Às vezes ainda... a culpa vai ser minha? Não, já aconteceu com você, de tipo assim, a pessoa te adicionar no Instagram e tá lá postando na praia e você tipo... E quando ela te bloqueia, mas esquece de bloquear o outro? É assim, comigo às vezes é assim, elas estão fazendo programa de emagrecimento, eu tô fazendo, né, a parte de suplementação, detox, e aí eu falo assim, ó, 21 dias de limpeza. E eu sempre explico isso pra elas. Isso não quer dizer que nunca mais a gente pode comer. Não, é só 21 dias de limpeza. E aí ela assim, não, tô fazendo certinho. Aí ela posta lá, pururuca com limão, uma cerveja gelada, foto na praia, bumerangue, e eu só assistindo. Aí passa uns 4 dias e fala assim, não tô sentindo diferença no tratamento. Não vi diferença nenhuma. Eu falo assim, mas você tá fazendo certinho? Tô fazendo certinho. Não pulei nada, nenhuma refeição, nem um suplemento. Não tô fazendo nada. Eu falo, tá bom. Então, eu falo muito isso. Não tem como dar errado quando a pessoa faz certo. Obviamente, aquilo que a gente falou. É individualizar. E é claro que talvez uma coisa para uma pessoa dê um resultado fantástico, para outra nem tanto. Mas aí tem vários fatores. Muitos. Vários fatores. Fatores emocionais, fatores, às vezes, do tempo daquela pessoa. Porque, às vezes, você passa uma dieta, e até outro dia eu tava até vendo um negócio na internet que eu ri demais. A Nutri mandou comer 100 gramas. Aí colocou 100 gramas. Mas 100 gramas é muito pouco, eu vou comer um pouquinho mais. Aí, agora sobrou um pouquinho nessa colher. Vou comer. Então, elas têm, assim, às vezes, o próprio jeito de pensar delas. E aí, eu sempre brinco. Quanto mais você atrasar o seu processo, é você que vai ficar atrasado, não sou eu. É o que eu falo muito sobre isso, sobre... elas quererem realmente viver o processo. Porque todo mundo quer tudo muito imediato. Geração micro-ondas. Geração micro-ondas. E é viver o processo. É você entender que você vai ter que passar pelo processo pra você chegar no seu objetivo final. Mas é muito gratificante quando a gente consegue ter esse tipo de cliente que... Cara, eu lembro a primeira vez. E eu sempre falo isso pra todo mundo. Tudo que vocês estão passando, eu já passei. Porque quando eu comecei a estudar, quando eu aprendi, o meu primeiro cliente foi eu. Eu apliquei o processo de detox em mim. Então, eu lembro a primeira vez que eu fiz um processo de detox, 21 dias sem café, sem proteína, sem nada industrializado. Eu só podia comer coisas cozidas, legumes cozidos, frutas e salada, tá? Nada de proteína, nada. E só eu na minha casa, tá? Meu marido, meu filho, não.
E aí eu lembro até hoje, eu não podia parar de viver. Aí meu filho queria ir tomar café, eu ia tomar café no lugar e ficava assim, será que tem água com gelo? E aí eu tive que viver aquele processo. Mas eu lembro que quando eu terminei, eu me senti tão empoderada, assim, com o negócio da palavra mesmo, com o significado da palavra. Porque eu me senti que eu poderia fazer qualquer coisa. Porque eu brinco muito com as pessoas isso. Hoje se fala muito de mentalidade. Mas se você não consegue conter, se você não consegue ter controle do que você coloca na sua boca, você acha que você consegue ter controle de alguma outra coisa? Uau. É sobre ter domínio próprio. Domínio próprio. Aí se fala muito de mente milionária, ganhar dinheiro. Eu falo, cara, você não consegue controlar o que você coloca no seu prato. Cara, que forte, é verdade. Você não consegue controlar, porque é só hoje. Não é só hoje. E não tem problema. Eu falo muito isso. Eu não posso mudar a mentalidade dos outros. Eu posso mudar a minha. Nem as pessoas, às vezes, que estão à minha volta. Eu não posso mudar a mentalidade da minha família, da minha mãe, do meu pai. Eu posso ensinar eles. Posso falar assim, ó, você tem que fazer isso. Mas eu não posso fazer por eles. Exato. Você pode ensinar a pessoa a pescar. Sim. Mas você não pode ficar lá fazendo a pesca pela pessoa. Eu concordo plenamente com isso. Então, eu falo muito isso. E hoje eu moldo a minha consulta numa parte que eu preciso mexer com a cabeça daquela pessoa. Porque senão ela só vai sentar ali, ela vai escutar, ela vai levar um papel embora, ela vai levar o kit de suplemento que ela precisa tomar, a dieta, o detox, a desparasitação. Talvez ela vá fazer aquilo, ela não vá mudar de vida. E eu falo muito disso. Isso aqui não é uma corrida, não é uma maratona, isso aqui é uma caminhada. Só vai chegar no fim no dia que Jesus voltar. No dia que você for pra glória. Ou whatever que você acredite. Sim. É só o dia que você acabar. Por isso que não é corrida. Porque na corrida, na maratona, você tem um alvo. Eu vou chegar aqui. Mas na caminhada, não. Você tem que continuar caminhando. E é todo dia. Por isso que eu falo muito para as pessoas. Se hoje você começou o protocolo e aconteceu alguma coisa, você caiu numa tentação aí, teve que comer, foi em algum lugar, não tinha que comer, acabou comendo uma coisa errada, respira e amanhã começa de novo. Exato. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que eu cito todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a todas as manhãs. E as suas também têm que se renovar. Por você. Porque você só tem você por você. Mais ninguém. É verdade. Do primeiro dia que você nasce até o dia da sua morte, você vai cruzar com muitas pessoas na sua vida. Mas se você não contar com você não tem mais com quem contar. É verdade. E tem outro versículo que eu sempre gosto de falar sobre, que alinha muito com o que você está falando, que é o primeiro mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Se você não se amar, exatamente. Se você não se cuidar, como que você vai cuidar do outro? Como é que você vai amar o outro? Como é que você vai fazer com o outro? Se você não faz nem com você. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente. E assim, isso tá muito hoje, e se fala muito de amor, né? Mas as pessoas não têm um amor próprio. Elas são tóxicas com elas mesmas. Sim. Né? Elas não conseguem ter uma rotina. E assim, eu falo muito disso porque isso é difícil para todo mundo. A disciplina é difícil todos os dias. E muitas pessoas às vezes falam assim para mim: uau, nossa, que sorte que você deu, que bom que você tá aqui. Como que você conseguiu? Eu falei assim: disciplina e força de vontade. Os últimos 20 anos eu não descansei. Exato. E até consistência, gente. Consistência é a palavra para tudo. Porque nada vem da noite pro dia. É uma construção diária, uma decisão. Todos os dias você levantar, sei lá, 5 horas da manhã e falar assim: hoje eu vou estudar, hoje eu vou fazer isso, eu tenho que atender. E você não parar e não desistir. E meu marido brinca muito. Eu lembro que na época da pandemia, que foi a época que eu mais estudei na minha vida. Que eu realmente estudei, assim, eu comprava cursos, eu fazia, e assim, a minha vida inteira, eu trabalho desde os meus 13 anos, sempre trabalhei muito na minha vida, e eu nunca parei, e eu sempre tive um foco, eu quero mais, eu nunca me contentava com o que eu tinha, eu sempre queria mais. E aí eu lembro que na época da pandemia, acho que foi a primeira vez que eu me vi assim, em casa, tipo, tô em casa, não tô trabalhando, não tenho nada pra fazer, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou estudar. E aí foi a época que eu mais comprei curso, e teve alguns que eu nem assisti, né? Eu acho que todo mundo teve isso. Todo mundo já fez. E eu comprei tanto curso, eu estudava, e um dia o meu marido chegou pra mim e falou assim: quando que isso vai acabar? E aí eu parei, pensei, olhei pra ele e falei: nunca. Nunca, porque isso é quem eu sou. Eu amo estudar, eu amo aprender. E se isso for um problema, você vai ter que se curar desse problema pra gente continuar junto,
ou eu não sei o que vai acontecer, porque eu não posso parar. Sim. Eu sinto, e aí e quando meu filho nasceu, realmente foi ali que eu encontrei meu chamado. Eu vou curar pessoas. Eu vou trabalhar para ajudar um dia pessoas que talvez tiveram a mesma dificuldade que eu. E naquela época eu tive que achar o meu propósito sozinha. Percorrer aquele caminho sozinha. Então, eu consegui entender. Eu não posso parar. Eu tô só começando. Ai, que lindo. Ai, seu testemunho é muito lindo com seu filho. Nossa, é muito forte e é muito gratificante ver. Sim, Eu acho muito legal, porque como a gente se conheceu num curso, né, verdade. na Harvard, e a evolução de todo mundo, Sim. desde do curso, é muito legal. Então, né? tipo assim, você vê todo mundo crescendo, todo mundo... Pessoas que estão indo, né, à frente, não ficaram paradas. E hoje, pessoas fazem parceria, igual você tá fazendo parceria para trazer o pessoal, que você também ajuda o pessoal com cursos aqui nos Estados Unidos, que é, tipo assim... Fantástico isso. Tem empresa de treinamento e isso era algo que também estava no meu coração há muito tempo, porque como a gente está nessa área há muito tempo, né, na área da estética e tal, a gente viu toda a transformação e a gente via no passado o quanto que era difícil a informação. Exato. E a má informação, né? Então, eu e minha sócia, a gente tem essa empresa de treinamento e a gente foca mesmo num treinamento individualizado. Então, a gente sempre falou, a gente pode abrir cursos grandes e gravar, mas a gente foca naquele treinamento VIP, naquela coisa de ensinar. A gente tem também parcerias, a gente traz pessoas para dar curso e tudo mais, mas quando a gente vai dar as nossas mentorias, a gente foca muito em tratamento, no personalizado ali. Porque o que era mais difícil para mim quando eu comecei na estética, principalmente na área corporal, eu sabia tudo de teoria, mas eu não sabia nem o toque. Porque aqui nos Estados Unidos, a gente não tinha cursos de drenagem. E aí, eu louvo a Deus, porque eu podia ir para o Brasil. Eu podia ir para o Brasil fazer cursos, mas eu via muitas das minhas amigas, colegas, né, principalmente na nossa comunidade, que não podiam se locomover, não podiam estar indo para o Brasil para fazer esses cursos. Sim. E aí, a gente via muitas pessoas não fazendo talvez a coisa correta porque não conseguiam aprender. Às vezes faziam um curso online, mas no curso online você não sabe toque. Você não sabe o jeito, você não sabe como fazer. E foi dali que eu falei, não, eu preciso ajudar essas pessoas a fazer essa transição. Como assim, um dia eu tive ajuda de outras pessoas, eu foquei principalmente na comunidade aqui, que elas não tinham isso, né? E também foi um dos motivos, né, que a gente estava conversando, né, que a gente está lançando uma subscription. Isso, que eu achei muito legal. Então, essa subscription é totalmente novidade, a gente nem começou a falar ainda. Olha, vai a primeira vez falando no meu podcast, que legal. Primeira mão. E a gente tinha esse sonho no coração, né? Porque, como eu falei, hoje eu vejo isso como um chamado, como um propósito que Deus colocou na minha vida, de coração, para ajudar pessoas. E eu me sinto muito honrada com isso, mas também é um chamado bem difícil. Sim. Porque você tem que... Não é colocar aquilo na cabeça da pessoa, a pessoa tem que entender. E às vezes, por exemplo, quando eu faço a consulta, eu tô 2 horas com aquela pessoa contando, explicando, mas eu sei que é só aquelas 2 horas. E ela vai embora, obviamente que eu vou passar o protocolo para ela, mas ela vai sair dali, às vezes com tanta informação que ela nunca escutou na vida dela toda, e ela sai dali... Como que eu faço isso? E agora eu tenho que mudar a água da minha casa, eu tenho que tirar esse intoxicante, eu não posso usar mais esse produto, eu tenho que tirar a pasta de dente do meu filho. E qual o snack que eu vou comprar? Então ela sai dali com tanta coisa na cabeça dela. Então nesses últimos 2 anos eu vim trabalhando para criar esse projeto. E agora ele está pronto, ele vai ser lançado agora dia 1 de outubro, né? E esse projeto vai funcionar assim, você vai ter uma plataforma onde você vai poder assistir quantas vezes você quiser, várias aulas. E a gente vai ali explicar, no caso, para o cliente final, então a gente não vai estar falando com um profissional, sim, porque eu falo que a linguagem do profissional é uma e a linguagem do cliente final ela é outra, né? Porque o profissional você tem que ensinar ele a pescar. Para o cliente você tem que dar o peixe e mostrar onde compra. Né? Então, para o cliente final, você tem que mostrar qual é o supermercado, como você vai ler o rótulo, que tipo de produtos alimentícios você vai estar comprando se você precisar comprar, como montar seu prato, como que você vai desintoxicar, desparasitação, por exemplo, que é um assunto que eu tenho amor, porque eu sei que hoje todas as pessoas têm parasitas, mas nós vemos... Desculpa, um pouquinho de água. A dificuldade que a gente tem delas conseguirem concluir o protocolo. Sim.
É muito legal essa ideia da plataforma e fora que é aquela coisa que todo mundo sabe. Quem não tá no digital hoje vai ficar para trás. Sim. E, na verdade, eu nunca fui uma pessoa digital, eu nunca gostei. Eu nunca gostei. E foi o que eu te falei. Quando eu comecei a fazer as lives, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Mas o meu intuito com as lives não era... E nunca foi. Porque... Até brinquei, né? Ah, agora tá blogueira. Eu falo, gente, eu não gosto de ser blogueira. Eu não gosto de aparecer. Por mim, eu não apareceria. Mas, quando eu comecei a fazer as lives, Deus falou muito no meu coração. Eu te chamei pra fazer isso. Você tem que disseminar o que eu coloquei no seu coração. Uau, eu tive uma experiência bem parecida com isso. Um dia eu tava na minha casa fazendo a minha meditação. Sim. Que eu faço e foi bem isso, tipo... Deus coloca certas coisas dentro de nós. Eu acredito. E a gente precisa transbordar na vida dos outros. Todos nós temos uma bagagem, todos nós temos história. Você tem a sua, que é linda, com seu filho. Sim. E às vezes tem pessoas que estão passando por aquilo dali e não sabem o que fazer, não estão vendo a luz no final do túnel. Mas com você, com a sua bagagem, você consegue falar assim, ei, eu vou segurar a sua mão e eu vou te falar o que aconteceu comigo e tá aqui, eu vou te ajudar, vamos caminhar juntos. Falo que são histórias que conectam. Exato. Lá atrás eu precisei ter uma conexão com pessoas e eu falo que pela minha própria vontade, realmente eu fui conectando com as pessoas certas, né? E fui estudando. Hoje eu sou muito grata a Deus pelos lugares que Ele me levou. E muitas das vezes eu jamais imaginei chegar em lugares, né? Eu me lembro quando eu fui fazer a pós do Dr. Lair, eu falava todo dia assim pra mim, por quê? Eu era uma grande fã dele. Por anos eu assistia os vídeos dele. E aí eu vou falar uma coisa que hoje eu acredito plenamente, que é o poder da palavra. Sim. Todos os dias, e foi assim, ó, durante 1 ano da minha vida, eu assistia todos os dias de manhã os vídeos do Dr. Lair, na internet, no YouTube. Aí eu acabei comprando um cursinho dele de imunidade, que era pro cliente final, comecei a comprar os livros. E eu comecei a falar todos os dias, eu vou fazer a pós dele. E era algo impossível, pra mim era impossível. Nós não tínhamos passado ainda por pandemia, então as aulas eram todas presenciais, né? Ele nunca tinha feito uma pós online, híbrido, né? Um pouco online, um pouco presencial. E eu comecei a profetizar por 1 ano. Eu vou fazer a pós do Dr. Lair. Porque ele é a pessoa que é meu mestre. Ele é a pessoa que eu me espelho. Ele é aquele tipo de profissional que eu quero ser. E aí eu me lembro que foram vários testes, obstáculos, enfim, até eu chegar ali. E eu me lembro que no dia que eu cheguei, eu fui conhecer ele pessoalmente. Eu entrei na sala e ele estava sentado numa cadeira, tinha uma mesa. E eu contei a minha história para ele. E eu, assim, eu me emocionei muito, porque eu falei assim, eu cheguei até aqui hoje porque o meu filho nasceu com um problema. Talvez se Deus nunca tivesse me dado aquele problema com aquele menino, talvez eu nunca teria chegado até aqui. Uau. Então, e aí eu me lembro até hoje, ele falou assim para a secretária dele, pega esse livro que eu quero dar para ela. E ele pegou um livro, ele assinou e me deu. E ele falou assim, a partir de hoje, essa vai ser a sua lição de casa. E aonde você estiver, você vai pregar a verdade, levar a verdade e falar de saúde real. Você vai orientar pessoas. E aí, eu lembro que aquele dia era o meu aniversário. Foi o primeiro dia que eu conheci ele pessoalmente. Era meu aniversário. Ele falou... Aí ele entrou na aula, né? Porque ele fica num palco. E ele chamou algumas pessoas no palco e ele me chamou. Ele falou assim, eu quero que você conte a sua história. Eu acho que foi um dos momentos que eu parei assim na minha vida e pensei, valeu a pena. Porque subir no palco o Dr. Lair Ribeiro não é para qualquer um. Não. Valeu a pena passar por tudo, porque às vezes quando você tá no olho do furacão, no meio do processo, você não entende o porquê. Mas Deus quer te moldar e te fazer enxergar algo além. E para algumas pessoas, elas vão usar tudo aquilo para se vitimizar. Exato. E olhando pra minha história, eu vejo que eu usei aquilo pra dar um jump. Pra chegar onde eu queria. E eu tenho orgulho disso. Muito orgulho. Eu tô com orgulho. Eu tô emocionada. Real. Nossa, que lindo. Então, eu vejo hoje a saúde dessa forma. E eu vejo que cada vez mais nós vamos crescer na saúde integrativa. Com certeza. E eu acho que tem...
Aqui é só o começo. Só o começo. Né, Só o Aline? começo. Aqui é só o começo e eu sei que tem muita coisa aí pra vir e eu sei que você com sua plataforma, você vai poder ajudar muitas vidas. Eu creio. Muitas vidas. Eu creio, de coração. Eu acho que ali vai ser uma abertura de portas para muitas pessoas que talvez não possam estar se tratando na clínica, porque às vezes não tem a condição, não tem como comprar todos aqueles suplementos ou fazer o protocolo inteiro, elas começarem a educar a casa delas. E eu falo muito disso. Eu falo que a mulher, o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o corpo. E a cabeça só vai onde o corpo leva. Exatamente. Então, uma mulher bem equipada, que pode estar fazendo essa mudança de hábito para os filhos, para o marido, a casa vai prosperar. Exatamente. Vai muito além de... Aí você vê que o que a gente faz vai muito além. Muito além. Muito além. Porque se você consegue... Um exemplo, uma mulher que entra, porque a gente trabalha com muitas mulheres. A maioria. Você consegue transformar a mente daquela mulher. Sim. Você consegue mudar os hábitos. Sarar, curar. Né? Porque a gente Curadas trabalha... para curar. Exato. A gente trabalha corpo, alma e espírito. Com certeza. Pelo menos o meu lembro na clínica, eu sei que você também é assim. Totalmente. Então a gente está trabalhando nessa área dessa mulher. Essa mulher é transformada. Ela chega em casa, ela vai começar a transformar o lar dela, do marido dela, dos filhos. E você vê que aí o propósito é muito maior. Muito maior. Eu falo isso e essa é a minha verdade. Eu brinco que eu tive que ser curada e tô passando ainda por esse processo. Curadas para curar, porque quando a gente começa a se curar, e como a gente falou no começo, todos nós trazemos essa história. Todos nós temos uma história de evolução. Algumas com mais traumas, outros com menos traumas, mas talvez um trauma pequeno para você era um trauma grande para outra pessoa. Então, a gente vem dessa evolução. E nós, mulheres, por muito tempo, nós fomos abafadas. E nessa era evolutiva, nós viemos querendo, às vezes, tomar outros papéis que não eram nossos. Exato. Então, eu brinco que a gente começou a voltar para casa, a gente vai colocar o homem no lugar do homem, a mulher no lugar da mulher. E isso, independente do ambiente que você viva, você tem que entender o que você tem para fazer. Então, a sua força. Então, você tem uma força feminina, você tem uma força, né? O homem tem a força masculina, eles se reintegram. E quando a mulher, principalmente a mulher, ela vem de uma história muito machucada, a maioria das vezes. Se ela não se cura, a casa inteira é doente. A casa inteira está doente. Então, o foco, realmente, e eu falo que a estética, a saúde hoje, o foco é a mulher. Porque eu brinco, se a mulher faz, o marido faz. É verdade. O marido faz. Eu passo assim, ó, na minha casa, de noite. Vitamina, só vai abrir na boca, todo mundo. Porque tem que tomar. Antigamente, meu marido perguntava, mas pra que tudo isso? Eu não vou, o que é isso? Eu falei assim, é bom pra você, só confia. Hoje ele nem pergunta, só abre a boca. Entendeu? Porque assim, no começo, eu falei, o que é isso? O que você tá dando pra mim? É veneno? Me drogando? O que é isso? O que é isso? É o leitinho da Norminha? O que é isso? Agora não, é só abrir a boca. Porque ele sabe, né? Ele confia. Mas é aquilo lá. São mudanças. E eu até falo, a minha casa hoje que as pessoas começaram a mudar a mentalidade. Porque lá atrás, até as pessoas da minha própria família falavam assim, bobeira, nada a ver, mas por que o médico não fala isso? Não, nada a ver. E aí, um outro testemunho gigante na minha vida é a cura do câncer da minha mãe. Né? Uau. Minha mãe foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin, com metástase em pâncreas. E eu me lembro que quando eu fui pro Brasil visitar ela, eu vi minha mãe numa cama de hospital, eu falei, Deus, eu não vi uma luz, né? E eu me lembro que naquela época eu estava na pós do Dr. Lair e antes de ir, eu liguei para a secretária dele e falei, olha, esse é o meu caso. E uma consulta do Dr. Lair gira em torno de média uns 20 mil reais, eu creio, né? E eu falei para ela falou assim, eu vou te ajudar. Ela foi lá e eu conversei com ele. Ele me pediu para levar algumas coisas, né? As meninas, a gente tinha um grupo muito grande da pós-graduação. Traz isso, traz aquilo. Até óleo de THC eu levei pra minha mãe, porque minha mãe tava entrando em caquexia, ela já não tava comendo, né? E a gente começou a tratar ela com suplementação. E ela até falava, gente, quando eu não tava no hospital, eu não tomava tanto suplemento, não tomava tanto remédio quando eu tomo aqui em casa. Porque eu criei uma rotina pra ela. Então, ela tomava isso, tomava aquilo, a gente começou a fazer desparasitação. E aí a minha mãe começou a mudar os hábitos dela. E quando realmente foi, ela ia até ter que fazer radioterapia, os exames voltaram e ela estava curada. Uau! Então, isso funciona. Sim. É claro que
A minha mãe sempre teve uma mentalidade, que ela também começou a mudar, e eu falava muito pra ela, que ela, assim, todo dia ela levantava assim, isso não faz parte de mim, eu estou passando por isso, e eu vou me curar porque eu tenho muita coisa pra fazer. E eu vou dar meu testemunho. Uau. Então, ela começou a criar essa mentalidade. Sim. E todo dia, ela orava e ela falava assim, eu estou passando por isso, mas vai acabar. Então, eu acho que isso fez com ela, que ela evoluísse muito mais, né? Na fé dela, obviamente. Sim. E também, eu acredito muito nas palavras. Com então, certeza. quando você tem isso, as palavras têm esse poder de limpar, de curar, nós também vamos ter esse poder de curar outras pessoas com as nossas palavras. É isso mesmo. Concordo plenamente. Ai, Aline, obrigada por ter vindo. Eu amei sua história, amei tudo e eu sei que Deus tem muita coisa pra fazer na sua vida. Eu sei que Amém. Você vai ajudar muitas pessoas. Amém. E eu fico muito feliz da gente ter se conectado. Que tem 2 anos, 3 anos? 3 anos já. 3 anos, né? Passa muito rápido, Passa, né? Voa. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu me sinto muito honrada em poder falar sobre isso. E assim, eu sei que é só o começo, né? É só o começo do que nós vamos fazer, Sim. né? Mulheres que se levantaram para ajudar outras pessoas, cada um do seu jeito. E eu acredito que Deus tem um grande propósito nas nossas vidas. Com certeza. Fico muito grata pelo convite. Obrigada. Obrigada. E é isso, gente. Mais um episódio aqui da Ashley Aesthetics. Espero que vocês estejam gostando. E muita informação de saúde vindo para vocês aqui.